Ai, preparou o cafezinho? Você viu que bolo gostoso? Olha, por falar em café, falar em chá, quero te convidar para uma tarde muito gostosa. Não só porque vai ter bolinho, vai ter chá. Não, não é por causa disso, não. É porque vai ter palavra de Deus. É, a palavra do Senhor que transforma, que cura, que renova, que te põe de pé. E nada melhor do que você estar em comunhão com mulheres que foram tocadas pelo poder de Deus, mulheres que foram visitadas pela unção do Senhor, recebendo uma palavra de Deus através da vida de uma outra mulher, eleita e ungida. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando do culto de mulheres que acontece amanhã no Renascer Hall, que fica na rua Doutor Almeida Lima, no número 1290, na Moca, com ministração da Bispa Sônia Hernandes. Não fique de fora, participe a partir das 14h30, um tempo ali onde você vai estar em comunhão com as suas irmãs. Ah, mas eu não conheço ninguém. Ó, vou te contar uma coisa. Eu tenho uma dívida de amor com o culto de mulheres, porque quando eu me converti eu também não conhecia ninguém e não conhecia nada. E mulheres gentis, mulheres de bem com a vida, mulheres abertas para ensinar, para pegar na tua mão e falar, vem cá, ó, vem cá que nós vamos ler a Bíblia, ó, vem cá que eu vou te contar o que eu já vivi, ó, vem cá. Culto de mulheres te edifica, te ensina, sabe aquilo tudo que você passou a vida inteira e ninguém nunca teve a solidariedade de te ensinar, sabe assim? Um olhar de amor, de falar, você está fazendo errado. Culto de mulheres é isso, e te ensina. É mulheres solidárias, dispostas, honestas, e a palavra de Deus com a nossa amada Bispa Sônia Hernandes, você não pode perder, amanhã às 14h30 no Renascer Hall. E por falar em Bispa Sônia, lançamento da Bíblia da Mulher de Bem com a Vida nessa sexta-feira, em Alphaville. Alô, Alphaville, toda a região aí, Carapicuíba. Olha, lançamento da Bíblia vai estar acontecendo na Renascer Alphaville, que fica na Alameda Araguaia, número 71, a partir das 19h30. Então, não perca essa grande oportunidade. E agora, aqui no De Bem com a Vida, para um pouquinho o que você está fazendo, que a gente vai tirar algumas dúvidas aqui. Nós vamos conversar um pouco sobre uma enfermidade que ainda tem causado muitas vítimas e ainda é a segunda maior enfermidade que tem matado, que é o câncer de mama. E nós vamos falar sobre a recuperação, porque a cura e a recuperação quando há um tratamento. E eu estou recebendo aqui o Dr. Vanderberg, falei direitinho, doutor? Que é cirurgião plástico, e hoje nós vamos falar sobre a cirurgia plástica reparadora da mama. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Bispo Vanessa. Eu agradeço mais uma vez o convite, o honroso convite de participar do seu programa. Eu, como cirurgião plástico e cancerologista também, porque a minha primeira formação foi cancerologista, e eu fui discípulo do professor Fernando Gentil, que foi um dos homens na década de 80, quando não se falava em reconstruir a mama de imediato. Ele foi um dos batalhadores nessa técnica. Tem uma técnica própria que foi difundida no mundo inteiro, e nessa ocasião havia uma resistência muito grande por medo de manipulação, de se retirar a mama e reconstruir essa mama imediatamente. Eles davam um prazo, era isso? Existia um consenso naquela época que, pelo medo do retorno da doença no local, se tinha que esperar 2 anos. Então essa paciente ficava, muitas vezes, casos iniciais, 2 anos sem a mama, essa paciente desfigurada. Então o Fernando Gentil foi o primeiro cirurgião brasileiro a colocar uma prótese de silicone no tumor, numa paciente que tinha tumor mamário. Quer dizer, tratava-se radicalmente a paciente e já se fazia a reconstrução. E a gente via isso claramente a médio prazo, que os resultados eram melhores, porque a cabeça desses pacientes ficava muito bem. Ela não estava indo para a mesa, ela não vai para a mesa de cirurgia para retirada de um câncer, mas sim para uma cirurgia plástica. Será que trabalha mais ou menos assim? Mais ou menos assim o raciocínio. Quer dizer, essa paciente ela não ia para mutilação, ela ia para, até às vezes ficava melhor, né? Porque quando se intervia numa mama, tem que se intervir na outra também, eu vou mostrar na sequência, e isso é muito bom para o psiquismo. E como a nossa cabeça controla todo o corpo, né, através da parte hormonal, das interações
dos anticorpos e tudo isso tudo, quando o indivíduo está deprimido, ele tem mais facilidade de, por depressão de anticorpos e outras coisas, de ter outras doenças. Sim. E muitas vezes o Fernando Gentil falava muito que essa depressão mental após a mastectomia, a retirada da mama, ela ocasionava uma disseminação da doença. Essas pacientes disseminavam a doença mais fácil. Meu Jesus. E era um problema muito sério. E eu convivi isso como residente dele na época. E depois ele veio a falecer e eu continuei. Então hoje está se falando muito do conceito de oncoplástica aí, mas com certeza a gente iniciou esse trabalho após o Fernando Gentil há 18 anos. Tá certo. Vamos ver algumas fotos? O senhor vai explicando para nós? Eu fiz mais ou menos, Bispo, didaticamente uma sequência. Eu gostaria de passar mais ou menos mostrando ali no slide da direita, em que nós temos a glândula mamária com os ductos que convergem para o bico, para o bico, né, para o bico do seio. E daí exatamente é onde degenera, onde ocorre a degeneração cancerígena. Tá. Naquele slide da direita, em perfil, a gente mostra a estrutura dos lóbulos mamários e dos ductos, que são os tubinhos que convergem para o bico. Porque a mama tem, mais ou menos, a mama feminina tem 20 ductos que desembocam no bico, ou no mamilo. Então, essas glândulas são preparadas para, exatamente durante a fase de amamentação, de produzirem leite, né? Uhum. Então, com o passar do tempo, por várias induções, por interação com o meio ambiente e propensão genética, porque já se descobriu 2 genes, o BRA50 e o 52, como essas pacientes que têm uma deleção nesses genes, elas têm maior probabilidade de desenvolver. Então, elas degeneram esses ductos, aí seria um carcinoma ductal, ou os lóbulos, que são aquelas estruturas mais periféricas, chamando carcinoma lobular. E ali nós podemos ver, por favor, o anterior, naquelas bolinhas que estão indo para a axila, que são exatamente a drenagem linfática da mama. A primeira estação linfática da mama são aqueles gânglios, tem um imediatamente ali perto daquele tecido amarelo, e a seguir outros gânglios que estão na cadeia axilar, que são em número de 32. Esses são muito importantes para a sequência de tratamento. Pode passar o próximo. Aí mostrando, a direita é uma lesão bastante avançada. Graças a Deus hoje, com as iniciativas como a desse programa e outros programas de informação e campanhas de prevenção, a gente não tem mais esse horror aí, que é um carcinoma avançado. Essa paciente demorou muito, pode-se ver. Nossa, doutor, fez uma ferida. Ali é um câncer ulcerado com um bloco axilar, os gânglios contaminados. Tá. E aquele lado, uma paciente mastectomizada. Pode parecer assim, meio agressivo esse slide, mas é para mostrar para o público que está em casa que a prevenção do câncer de mama é uma coisa extremamente importante. Tá. Agora, aí mostrando o primeiro sinal. Por que é interessante, a partir dos 35, 40 anos, o paciente procurar um médico e fazer uma mamografia? Nós estamos mostrando, nesse caso aí, uma lesão muito inicial. Essa lesão é totalmente curável, são calcificações. É a primeira degeneração que ocorre, o primeiro sinal são as calcificações agrupadas. Então esse é um câncer que é totalmente curável nessa fase. E doutor, ainda há isso aí? Isso aí seria uma cirurgia do quadrante. Esse tumor era um tumor próximo ao bico, e essa cirurgia vai ser uma cirurgia conservadora. A gente retira uma parte da mama e faz a plástica. Hoje, nos dias de hoje, ainda dá para ser, casos no que tem necessário tirar tudo, ainda existem e a pessoa já sai com essa reconstrução, é isso? Sempre que possível, porque como dizia o Fernando Gentil, aí, Bispa Vanessa, é um exame, esse vermelho aí é um exame muito moderno, que chama-se a pesquisa do linfonodo sentinela. Por que é chamado sentinela? Porque é o primeiro gânglio que filtra as células tumorais. Então é injetado um contraste na glândula, no mesmo dia da cirurgia, fica esse branco aí, esse redondo, é onde está na área do tumor,
E ali naquela pontinha amarela, logo ao lado dele, é o gânglio captado. Ele recebeu um contraste radioativo, que durante a cirurgia nós fazemos uma pequena incisão ali na axila, tem um aparelho ali em cima que é um probe radioativo, e a gente retira esse gânglio e faz a congelação. Se esse gânglio estiver negativo, não precisa fazer a linfadenectomia axilar, o esvaziamento. Já foi um grande avanço também, porque previne aquele problema do inchaço no braço pós-operatório, que é muito comum nessas pacientes que se submetem a esse tratamento. E doutor, qualquer paciente que passar por uma retirada de tumor, ela pode fazer a reconstrução imediata? Não, desde que se observe alguns parâmetros. Por exemplo, se for uma lesão inicial, um câncer, uma calcificação mamária, ou se ela tiver uma lesão até 2 centímetros, até menos de 2 centímetros, 1,9, e de acordo com outros parâmetros que se tem, o tamanho da mama, o volume da mama, tudo isso se pode fazer a cirurgia do quadrante, que é uma retirada parcial, e se faz a reconstrução dessa mama, e essa paciente no pós-operatório, ela será encaminhada para radioterapia nessa mama que sobrou. E a mama oposta se faz o tratamento também de redução para fazer uma simetrização. Se vocês passarem o anterior, eu vou mostrar o slide anterior, mostrando o adiante agora, por favor. Nós mostramos exatamente, essa paciente é uma paciente que tinha um tumor na mama direita, nós conseguimos até conservar a areola e o mamilo, nós tiramos essa areola, nós fizemos a congelação da área atrás da areola chamada retromamilar, e estando tudo bem, a gente reimplanta o mamilo. Essa paciente recebeu uma prótese por trás do músculo, juntamente com a mama residual, e o próprio areola foi reimplantada. Tá. Então a senhora pode ver que o esboço de resultado durante a cirurgia é muito bom, quer dizer, essa paciente vai sair com a plástica e muito bem. Pode passar o próximo, que eu devo mostrar na sequência já um resultado de pós-operatório tardio. Então a satisfação da não mutilação é uma coisa extremamente importante. Porque eu não consigo mensurar, doutor, o que é você não ter aí, né? Exatamente. Então uma paciente com câncer de mama que sai com um resultado desse, ela vai sair muito melhor do que aquele slide anterior que eu mostrei, daquele terror, que é aquele tipo de incisão, e essa paciente, a frustração, muitas vezes ela tem vergonha. Eu tive um caso, isso é um dos primeiros casos, essa paciente, ela foi para a cirurgia, o médico conversou com o marido, explicou que ia tirar a mama dela e não falou para ela. Quando ela acordou, ela estava sem a mama. Essa paciente, ela ficou 2 anos dentro de um quarto. Meu Deus. E se separou do marido porque ela não conseguia aceitar que ele soubesse que ela ia tirar a mama e ela não foi avisada. Então isso são casos de 18 anos atrás. Então a gente vendo todo esse sofrimento e a própria resistência das mulheres em fazer a retirada da mama, levou os cirurgiões a quebrarem a cabeça e evoluírem suas técnicas cirúrgicas para cirurgias radicais, em que você consegue tirar tudo, tratar a paciente adequadamente, mas também se preocupando com o lado estético, que é um lado extremamente importante. A senhora, como mulher, sabe o que significa uma mutilação, uma amputação da mama, né? Sim, você entra em várias questões, deixei de ser mulher, virei uma aberração, tem vergonha, não se olha mais no espelho, e hoje em dia a gente vai por aí, né? Depressão, aí pânico, não sai de casa, como essa senhora que o senhor falou. É uma situação que não dá para mensurar, né? Com certeza. Você já vem de uma enfermidade. Quando você fala câncer, né, doutora, as pessoas já tremem, né? É só uma palavra, já faz assim, você já vem de uma enfermidade, né, de um processo de dor. E ainda carregar uma marca como essa é complicado, mas... É muito complicado. Hoje o câncer, principalmente o câncer da mama, evoluiu muito. Primeiro, eu volto a insistir que, na realidade, o que se bate muito, que a gente tem batido muito, são as iniciativas, como a desse programa, como outros programas, e como programas do Ministério da Saúde, de prevenção e detecção precoce. Isso é que tem que ser feito.
porque quanto menor o problema, quer dizer, quanto menor o tamanho do tumor, quanto mais cedo essa paciente for diagnosticada, mais ela vai para o tratamento, um tratamento adequado, um tratamento menos mutilatório, e aí termina tudo bem. Porque, como a senhora falou, quando a pessoa recebe o diagnóstico de câncer, ela acha que está condenada. Sim. E aí desaba uma série de coisas. Qual o grande papel do médico? O médico tem que ter experiência suficiente para, primeiro, tranquilizar essa paciente, explicar para ela, ser honesto com ela, explicar que ela tem um caso, se ela é um caso intermediário, mostrar as estatísticas. A quimioterapia evoluiu muito, as drogas quimioterápicas evoluíram muito de uma década para cá. Então a gente consegue hoje, até o estágio 4, que é o pior, aquele tumor que eu mostrei inicialmente, o cerado ali, com aquele bloco ganglionar na axila, aquilo é um tumor estágio 4, é o último estágio. Então, mesmo nesse estágio, que é um estágio avançado, houve uma melhora já de sobrevida média de 25%, 15% a 25%, graças à eficácia dos quimioterápicos, graças ao tratamento de radioterapia, graças à hormonioterapia, né? Todos os avanços que têm se conseguido. Tá certo. A entrevista está muito boa, mas só para a gente terminar, eu gostaria que o senhor falasse mais uma vez para o pessoal de casa que a partir dos 35 anos, uma vez por ano tem que ser esse exame, como é? A gente escuta tanta gente falar, eu nunca fiz. O cuidado, a prevenção, doutor, falar um pouquinho sobre isso. É importante dizer o seguinte, o câncer como uma doença crônico-degenerativa, ela incide acima dos 50 anos com mais frequência. Mas hoje, com todo esse problema de vida que nós temos, de estresse, de alimentação inadequada, obesidade, que é um outro mal aí que está assolando a humanidade, e a paciente não tem tempo de amamentar, amamenta precocemente, às vezes tem que secar o leite porque tem que trabalhar e dar leite artificial para o bebê. Então, e tem várias coisas do nosso convívio que também concorrem direto ou indiretamente para uma paciente que já tem propensão a ela desenvolver precocemente um tumor. Então, toda paciente, seja de que faixa etária for, ela apareceu um nódulo na mama, apareceu uma descarga, uma saída de secreção pelo bico, uma secreção sanguinolenta, uma secreção esverdeada, de repente passa a ser sanguinolenta, os nódulos, uma situação estranha, uma retração, ocorre uma retração do bico muitas vezes. Isso são sinais de alerta para que essa paciente procure um médico e que se faça exames para se diagnosticar, seja o que for, de maneira precoce. Então hoje não cabe mais a gente ter casos como aquele caso inicial ali que eu mostrei, no início, de uma lesão avançada daquela. Porque muitas vezes a paciente, por medo, ela não procura o médico, e o raciocínio tem que ser exatamente o contrário. É verdade. Se ela está com tumor, notou alguma coisa errada, procura o médico. Aí sim, rápido. E rápido. E rápido. Não é? Doutor, obrigado pela sua presença aqui no De Bem com a Vida. O doutor tem alguns contatos, tem Facebook também que eu vi que passou ali. O senhor quer deixar para nós? O contato do meu consultório é 3253-6262 e 3283-3138. Qualquer dúvida a gente pode tirar. Nós temos um e-mail também, drvandenberg@hotmail.com. Estou à disposição para qualquer dúvida que a gente possa ajudar. Tá certo. Tem um site também, é isso? drvandenberg.com.br. Tá certo. Doutor, obrigada por vir até o De Bem com a Vida, trazendo esse esclarecimento, né? Essa prestação de serviços e alertando mesmo, né? Que tem muita vida para se viver e para viver de bem com a vida. Né? Com certeza. Obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe. Olha, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Foi como o doutor falou. Se você se sentiu incomodada com algo, não faz de conta que você não viu. Não é? Ah, não é nada. Ah, não é nada. Então, se não é nada, então vamos lá confirmar que não é nada. Não é verdade? Primeiro, você vai ter paz em descobrir que não é nada. E também se descobrir que é alguma coisa, vai ter paz também
porque foi descoberto de uma forma precoce, e você tem um Deus poderoso para te curar, para te transformar, entendeu? Para você viver e viver de bem com a vida. Então não tenha medo. Você precisa se preservar, e tem aí as campanhas preventivas. É necessário que você se cuide. Tem uma vida e uma vida em abundância para que você possa vivê-la. Agora que a gente bem com a vida, pensamento do dia com a nossa amada Bispa Sônia Hernandes. Pare pra pensar, ouça a voz do coração.